Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos corrigir a atividade 26 do caderno Mais Paic, volume 4. Então, vamos lá corrigir. Questão 1. Qual o número do sapato que você calça? Você sabia que existe uma relação entre esse número e o tamanho em centímetros do seu pé? Esta relação é estabelecida utilizando os seguintes passos. O primeiro, meça o comprimento do seu pé em centímetros. O segundo, multiplique este resultado por 5. E o terceiro passo, acrescente o número 28. E o quarto e último passo, em seguida, divida o resultado obtido por 4. Então, uma pessoa cujo pé mede 24 centímetros terá qual tamanho o número do sapato? Então, vamos lá. Primeiro, ele pede para você medir o seu pé, né? Nesse caso, ele deu aí que é igual a 24. Depois, ele pede para você que você multiplique esse resultado por 5. Então, a gente vai pegar 24 vezes 5, que dá igual a 120. A esse resultado, ele quer que acrescente 28. Então, a gente vai pegar 120 mais 28, que dá igual a 148. A este resultado que você obteve, 148, ele quer que você divida por 4, que é o quarto e último passo. Então, 148 dividido por 4, que dá igual a 37. Portanto, uma pessoa cujo pé mede 24 centímetros terá 34 como número do sapato. Vamos para a segunda. Qual das seguintes ações manteria a balança em equilíbrio? Vamos ver. Item A. Adicionar 3 quilos no prato da direita. Item B. Tirar 5 quilos do prato da esquerda. Item C. Passar uma lata do prato esquerdo para o prato direito ou tirar uma lata de cada prato. Então, aqui a gente observa que aqui a gente tem uma igualdade, né? Porque aqui, essa mesma quantidade é igual a essa mesma quantidade, porque a balança está em equilíbrio. Então, temos a mesma quantidade. Se aqui é 50 quilos, aqui também é 50 quilos. Um exemplo, certo? Então, nesse caso, se aqui a gente está em equilíbrio, e a gente tem aqui que a gente não tem, né, em quilos, quanto mede essa lata, então observe, como a gente não sabe quanto mede essa lata, e a gente tem uma igualdade, então aqui a gente tem uma expressão de uma equação do primeiro grau, certo? Porque na equação do primeiro grau a gente tem o quê? Uma igualdade e uma incógnita. Nesse caso a gente tem as duas, né? Então aqui é como se fosse, né, representando uma equação do primeiro grau. Então, quando a gente analisa a equação do primeiro grau, para a gente manter a equação em equilíbrio, e nesse caso, para manter aqui a balança em equilíbrio, a gente só pode ou adicionar a mesma quantidade ou retirar a mesma quantidade, para a gente continuar o equilíbrio. Então, nesse caso, os itens que são mais condizentes é o item D. A gente vai tirar uma lata de cada lado e assim a gente vai manter o equilíbrio dessa minha equação, certo? Vamos para a próxima. Determine o valor de x no quadrado mágico abaixo. A soma em cada linha, em cada coluna e nas diagonais é a mesma. Então, a soma em cada coluna, certo? Em cada linha e em cada diagonal é a mesma. Então, a soma em cada coluna, linha e diagonal é a mesma. Então, nesse caso, observe que a soma de cada linha, coluna e diagonal é a mesma. Utilizaremos a primeira coluna e a segunda coluna, e a gente vai igualar essas duas, porque elas não possuem a mesma quantidade. Então, a gente vai igualar, a gente vai pegar a primeira coluna, certo? 16 mais 11 mais x mais 7, e a gente vai igualar, certo? A segunda coluna, que é x mais 4, x mais 8 e 17, certo? Então, agora a gente vai fazer o que? A gente vai juntar os termos semelhantes e simplificar essa expressão. Então, a gente vai juntar. Nesse lado, 16 mais 11 mais 7 dá igual a 34, mais x. E aqui a gente vai juntar x mais x dá igual a 2x. 4 mais 8 mais 17 dá igual a 29,
certo? Então, observa aqui que a gente tem uma equação do primeiro grau. Então, a gente vai resolver essa equação para encontrar o valor de x. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o quê? Esse 34 que a gente tem aqui, a gente vai manter ele desse lado. E a gente vai pegar o 29 que está do outro lado, mais a gente vai passar para esse lado, para o outro lado, certo? Então, se está mais 29, quando passa para o outro lado, menos 29. Então, vai ficar 34 menos 29. E a gente vai manter esse x, esse 2x aqui, certo? Desse lado. E a gente vai passar o x que está aqui positivo, para o outro lado a gente passa negativo. Então, se está mais, passa negativo. Então, vai passar menos x. Então, vai ficar 34 menos 29 igual a 2x menos x. 34 menos 29, se eu tenho 34 e estou devendo 29, vou ficar com 5. Se eu tenho 2 e estou devendo 1, eu só vou ficar com 1. Então, nesse caso, o meu x é igual a 5. Logo, o meu x sendo igual a 5, a gente tem a alternativa correta, a alternativa A. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima correção.